abençoa a todos no nome do Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém. Tem uma pessoa nos visitando, Pablo. Está com... tá. Deus te abençoa, tá? Deus abençoa, está com o irmão ali. Deus abençoa muito. Que Deus possa falar com você como Ele sempre falou conosco, está falando e continua falando, né? Creio que todos nós viemos aqui para ouvir a voz de Deus. Não é a voz de um homem, mas a voz de Deus. Eu estava até lembrando, sempre a gente que prega, não sei a gente que prega assim, sempre vem alguns pensamentos na mente da gente, né? Então, eu estava lembrando de uma coisa, todos nós que viemos no mundo, nós já chegamos no mundo com uma dívida a pagar. Então, todas as pessoas que nascem através de uma mulher, né, claro, já chega com a dívida para pagar. E essa dívida, é claro que só Deus que pode ajudar, como Ele nos ajudou ali na cruz do Calvário. Ele pagou o preço por essa dívida que nós devemos. Então eu estava pensando, e é uma coisa para todos nós lembrar que existe esse períodozinho que nós chamamos de vida aqui na Terra. Esse período é exatamente a oportunidade que nós temos de pagar essa dívida, sabe? Porque se sair daqui, dessa terra, devendo essa dívida, a coisa vai ser muito pior. O sofrimento é pior, porque se nós chegamos já devendo, tem um recurso, o recurso é o sangue que Ele derramou. Se nós rejeitamos esse sangue, então a dívida, mesmo depois que sai da carne, ela vai para o outro lado. E o outro lado, o pagamento, talvez é milhões de anos para pagar a dívida, né? E ainda sem resultado nenhum, né? Que o resultado é morte ao todo, né? Então, aí a gente fica até pensando, fala assim, nós temos que aproveitar o tempo. Esse tempo que Deus nos deu. Às vezes, para vir na igreja, 3 vezes na semana. Só 3 vezes, mesmo assim 1 hora e pouco, né? E às vezes nós achamos que é muito ainda, né? Quando Deus nos dá essa grande oportunidade, porque é uma grande oportunidade. Pense bem em reconhecer a palavra nesse dia. Só isso, já não precisa mais. Em meio a bilhões de pessoas, Deus te dá a oportunidade de reconhecer o que Ele está fazendo hoje. Então, não precisa mais do que isso. Mas quantos estão reconhecendo? Nem 1% não reconhece o que Deus está fazendo. Então, nós estamos aqui exatamente para tentar ajudar. A gente vem no púlpito pregar, a gente sabe que a pregação é para nós, primeiramente é para nós, e depois para quem está na frente para ouvir. Quem ouve através da internet e tudo. Então, a gente tem que ter isso na consciência, que nós temos uma dívida, todos nós que viemos temos uma dívida a pagar, e o único recurso de pagamento é aceitando a nossa salvação. E assim fica quitada a dívida, né? Então vamos procurar fazer isso, né? Porque é a oportunidade que nós temos. Como eu estava também lembrando, e eu creio que até de manhã eu até citei sobre isso, porque as pessoas, principalmente quem às vezes vem visitar, às vezes que não conhece, eu creio que o irmão que está visitando, eu creio que parece que ele já viu aqui. Mas eu falo assim, às vezes uma pessoa que chega pela primeira vez para visitar, e ele ouve a palavra, porque se vier, eu creio que a pessoa vai ouvir a palavra, sabe? Visitante, seja o que entrar numa igreja que está pregando a palavra, ele vai ouvir. Agora, a partir dali, já fica por conta da pessoa, fica por conta dele, porque Deus fala,
Deus nunca deixou de falar. Deus fala. Agora, a partir do momento que a pessoa escuta a verdade, porque é assim, conhecereis a verdade vos libertará. Mas se a pessoa conhecer a verdade e não libertar ele, aí faz aquilo que Jesus falou com aqueles fariseus. Eles perguntaram, e nós, sobre o caso que ele estava falando, falaram assim, olha, até agora vocês não tinham pecado não, mas agora, como vocês já viu e ouviu, agora o pecado permanece. Quer dizer, se vocês não acreditar, se vocês não arrepender, o pecado permanece exatamente porque agora vocês ouviram o que é verdade, o que é falsidade e o que é verdade. Então, agora a decisão é de cada um, depois que ouve. Então, Deus jamais vai julgar uma pessoa até que ele ouve a palavra. Agora, depois que ouve, aí o julgamento já começa, porque o julgamento começa na casa de Deus, né? Então, nós somos julgados pela palavra. Então, a palavra está nos julgando. Para que ela está nos julgando? Para não ser condenado com o mundo. Então, o mundo vai ser condenado. Aí nós não queremos ser condenados. Para não ser condenado, nós temos que aceitar a verdade. Porque a verdade liberta a pessoa, sabe? Se a pessoa vem com o desejo É igual no Velho Testamento, irmãos. Se vocês lerem direitinho sobre os escravos do Velho Testamento, hoje a maioria de nós hoje é escravo de igreja, escravo de pastor, escravo de alguma coisa. A maioria é escravo de alguém. Nós somos escravizados porque não foi bem ensinado. Mas quando a pessoa é bem ensinada, ele não é um escravo, ele é livre. Amém. E quem livrou a todos nós é o próprio Jesus. Amém. Então, quando ele terminou, que estava terminando aquela obra, ele disse, está consumado. Quer dizer, tudo que eu tinha que fazer por vocês, eu fiz. Então, é uma obra consumada. E a obra consumada é para que eu e você ficassem livres. Nós estamos livres. Mas, às vezes, livre ainda quer seguir o lado errado. Mas por quê? Porque existe mais falsos ensinamentos do que verdadeiro. Esse que é o problema. E as pessoas, às vezes, preferem ficar com o errado do que com o certo. É duro, gente, falar, mas isso é verdade. Você tira os exemplos do passado, e sempre foi assim. Não importa quem estivesse na frente. Jesus estava na frente, 2000 anos atrás, na frente de uma geração. E ele era o próprio Deus na terra, e ele foi rejeitado por aquele povo. Agora, porque alguém pode falar, mas agora é um homem. Ué, mas Jesus era o próprio Deus, e por que ele foi rejeitado? Então, já prova assim que a maioria das pessoas rejeita Deus e a minoria aceita. Sempre foi assim, sempre foi. Então, eu estava lembrando também sobre a Arca de Noé, como eu estava comentando. A Arca de Noé, quer dizer, tem um ponto. Hoje nós tem que ter entendimento o seguinte: o que Deus tinha que fazer, ele já fez. Ele enviou uma mensagem. Essa mensagem é para a nossa salvação. É como nos dias de Noé. Nos dias de Noé, Deus enviou Noé, falou com Noé, constrói uma arca. Noé construiu a arca estava pronta. Então, a partir dali, agora já não cabia mais a Noé. Ali cabia agora a pessoa ter entendido a mensagem de Noé para entrar na arca. Hoje é a mesma coisa. Cabe a nós entender a mensagem para poder entrar na porta da arca. A arca é Cristo. Se lá era uma arca de madeira e alguém para entrar lá precisava do próprio Deus colocar lá, nem Noé podia. Porque Noé, se ele colocasse, ele ia colocar errado, ele ia pegar os parentes dele e colocar. Mas Deus não era para salvar os parentes, Deus estava salvando aqueles que ele predestinou e colocou lá dentro. Os animais foram predestinados, Noé não precisou de chamar, eles vieram e entraram na arca. Por quê? O Deus que pediu para construir a arca, para trazer aquela mensagem, já tinha comunicado com aqueles animais para entrar. Já pensou? Que lição para nós daqueles animais, né? Depois de tudo pronto, já entrar na arca. E nós, depois de tudo que Deus fez, tantas
coisa que ele já mostrou, agora envia uma mensagem e nós rejeitamos. Pensou? O castigo que da rejeição, o que vai ser, né? Então, nós precisamos de entender, nós viemos na igreja exatamente para aprender como viver uma vida cristã, é claro. Viver aí no mundo aí, não precisa nem de ensinamento de igreja, o mundo ensina. Mas para viver uma vida cristã, você tem que vir na igreja para ouvir. Saber como viver, como saber respeitar, como hoje nós estávamos ouvindo aqui. Como respeitar Deus, respeitar os seus mensageiros, respeitar as pessoas. Então nós precisamos entender essas coisas. E nós viemos exatamente para isso, para aprender como respeitar a Deus e obedecer. E para isso que nós viemos aqui, né? Então aqui tem alguns pedidos aqui. Os irmãos, nós vamos continuar orando. O irmão Daniel estava me falando ali sobre essa cirurgia dele. Já várias vezes acontece, quase vai lá e não faz. Nós vamos orar a Deus e pedir para que tem coisa que só Deus, é claro que tudo que é para o bem do filho dele, é ele que resolve. Mas tem coisa que vai acontecendo, que a gente tem que pedir a Deus uma direção, se faz ou não. Verdade. Pediu a Deus uma direção. Eu faço, Senhor, ou não? Me dá um sinal, mostra um sinal para saber se eu devo fazer ou não essa cirurgia, né? Porque tem que Deus, se a coisa não vai dar certo, Deus tira aquilo. Deus tira. Deus sabe muito mais do que nós a respeito de tudo. De tudo Ele sabe. Então nós precisamos de estar nas mãos dele e aprender, como quinta-feira eu estava pregando aqui, sobre aquele rapaz que chegou a vender tudo. Deus já tinha falado com ele através de um pedaço de papel, né? Olhou lá, aonde você passará a eternidade, mais ou menos essas palavras, e ele guardou aquele papel, e aquilo foi Deus falando com ele. Fala assim, conserta a sua vida, porque você é um filho, você tem que aceitar algo e descobrir aonde está a verdade. E acabou que passou, ele com aquele desespero em ir, vai numa igreja, vai em outra. Teve igreja que ele orou quase a noite toda, aí não teve resposta. E em outra não tinha resposta. Até que alguém falou, olha, tem um homem aí chamado William Branham aí, você vai lá, quem sabe ele vai te falar que você já cruzou a linha da misericórdia. Mas só que era a pessoa certa para mostrar a ele o caminho certo. E quando ele chegou, o William Branham já mostrou para ele a realidade. Já disse para ele, olha, você lembra quando você leu aquele pedaço de papel? Aquilo foi Deus falando com você. Aquilo foi exatamente o dia que Deus falou com você. E aí foi, e ele perguntou para o profeta, falou assim, não, você não precisa nem de oração mais. Pediu, ele ainda falou assim, ora por mim. Ele falou, para que orar por você? Deus já te libertou. E às vezes nós insistimos, a coisa já está pronta e nós insistimos em passar na frente de Deus. Deus é em primeiro lugar, gente. A palavra de Deus é em primeiro lugar e as outras coisas são acrescentadas. Nunca tenta passar na frente de Deus. Deixa Deus na frente. E Deus é a palavra, sempre. Quando a pessoa aceita a verdade, isso não é eu, é você, quem estiver ouvindo e quem já ouviu no passado, é ouvir primeiro a verdade. E Deus sempre está no coração das pessoas. Nós citamos muito sobre aquele homem, eu só estou falando aqui só para a gente entender melhor o assunto, né? Com aquele homem que Jesus falou sobre aquela parábola. Tinha um que já estava orando, quer dizer, já fazia tudo, dava dízimo e fazia tudo, é claro, tem que dar o dízimo, mas só dar o dízimo não resolve. E se você também não dá, não vai resolver nada, mas aquilo era o que ele tinha. Eu dou meus dízimos, eu faço isso, eu não sou como
fulano de tal. Está vendo? Quer dizer, ele era tudo, já tinha tudo. E o outro estava vindo lá, batendo no peito: Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou um pecador. Jesus falou: quem foi justificado? Aquele que estava reconhecendo seus erros. O outro já tinha tomado uma posição dele. Está vendo como que é a coisa? Quer dizer, já orando, quer dizer assim, ó, já tem tudo. Caim fez isso também. Fez o melhor, pensando, mas o melhor é quando você aceita a revelação da palavra. Amém. E o melhor o irmão dele tinha feito. Tá? O irmão de Caim tinha feito o melhor, mas Caim deve ter demorado mais, chegou ao ponto de ajoelhar para agradecer a Deus, depois de fazer tudo. E aí, quando ajoelha, quando faz o sacrifício, Deus fala: não aceito o seu sacrifício. É duro, né? Então, é melhor você reconhecer, eu e você reconhecer a posição que nós temos. A posição que nós temos é de pecadores arrependidos e salvos. Pecadores salvos pela graça. Então, é isso que nós estamos nesses últimos dias para aprender. Que ninguém consegue fazer nada sem Deus. Sem mim, nada podeis fazer. Então, se Deus não estiver na nossa vida, não podemos fazer nada. Tudo que nós fazemos está errado. Tudo que nós fazemos. Mas quando nós colocamos Deus na frente do trabalho, por certo, tudo vai dar certo. Agora, não é o caso de, não, eu entreguei para Deus, mas não tira a mão. Não é isso. Se nós entregamos para Deus, nós temos que tirar a mão. Porque se continuar com a mão, Deus não opera. Deus só opera quando realmente nós tiramos a mão. Eu entreguei para o Senhor resolver esse problema, então Ele vai resolver o problema. Mas não põe a mão, deixa Deus resolver. Então, estamos aqui para pedir a Deus para resolver os nossos problemas. E os problemas maiores da humanidade hoje é salvação. Salvação, porque o resto não tem jeito mais. Não tem mais jeito para o mundo, não tem mais jeito para nada aqui no mundo. Então agora o jeito é pedir: Senhor, como o Senhor disse, quando vis essas coisas acontecer, olhai para cima, porque a vossa redenção está próxima. Então foi esse o pedido dele: vamos olhar para cima, porque não tem lugar para correr aqui. Todo lugar que for está errado, aqui na terra. A única maneira é encontrar a palavra de Deus, como está escrito também na palavra, né? Que no final muitos irão como vagabundos de mar a mar, procurando ouvir as palavras de Deus e não encontrariam. Mas como que não encontram? Será que é falta de interesse? Porque a palavra de Deus está na terra. Por que não encontra? Está vendo? Então é isso que nós estamos aqui. Nós estamos procurando saber o que significa a verdade. E Deus está falando conosco. Amém? Então aqui tem um pedido aqui: Irmã Maria de Fátima pede oração pela sua saúde. Vamos orar. E aqui, como eu já falei, sou o irmão Daniel, irmão Sebastião, irmão Joaquim, de João Molevade, o irmão Divino que está aqui, irmão Geraldo Castro está aqui também, que está precisando sempre das nossas orações para chegar a um ponto, como o irmão Divino estava me mostrando ali, ó, ele já venceu a primeira fase da quimioterapia e foi com sucesso. Eu ia até ler ali, mas depois eu vou ler algo que eles entregaram para ele, com sucesso. Tá? Então, mas por quê? Porque é a pessoa que tem ânimo, que crê em Deus, sabe? E deixa Deus trabalhar, sabe? Então é isso que nós precisamos entender, né? Então, o pastor, e também o pastor Joel e a esposa dele, nós vamos continuar orando. Também para o Juninho e família que está viajando, eles estão voltando de Montes Claros, nós vamos orar, e por mais pessoas que viajam. Irmão Ernesto também, né? Nós vamos orar por eles também, que está viajando também. Então vamos nos colocar em pé e vamos ler a palavra de Deus. Está aqui em 1 Coríntios, capítulo 15.
A partir do verso 12, nós vamos falar hoje, o segredo do rapto está ligado nessa manifestação do Filho do Homem. Nós vamos falar a respeito desse rapto, que todo mundo espera por ele, né? Vamos ler a partir do verso 12, aqui até o verso 20. Está escrito assim: Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Quer dizer, testificamos que se ele não ressuscitou, então os mortos não vão ressuscitar, porque a ressurreição depende dele, para todos. Então, vamos continuar. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Então vamos orar, fechar os nossos olhos, orar por esses pedidos que estão aqui diante de nós. Senhor, Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós estamos aqui pela Tua graça infinita e pela Tua misericórdia, Senhor. Nós estamos ainda no mundo, Senhor, hoje, aqui, nesse dia, nesse ano de 2025, Senhor. Mas amanhã nós não sabemos se estaremos mais aqui, Senhor. Mas até aqui nós podemos dizer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Meu Deus, e nós queremos que o Senhor nos ajude todos os dias, enquanto vida estiver aqui nessa terra, Senhor. Meu Deus, para que nós possamos chegar a uma posição, Pai, que o Senhor possa transformar os nossos corpos. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, é que nós estamos pedindo a Ti, Senhor. Sabendo que nós não damos conta, Senhor. A única coisa que nós damos conta, Senhor, é de vir na igreja para ouvir a Tua palavra. Assim, Senhor, desperta o nosso ânimo, Senhor, para fazer pelo menos isso que nós podemos fazer. Vir na igreja para ouvir a Tua voz, ouvir o Senhor falar conosco. O Senhor sempre está falando, Pai, e nós queremos uma libertação, mas não há libertação se não ouvir a Tua palavra. Assim nós queremos pedir ao Senhor, fala conosco mais uma vez nesta noite, Pai. Meu Deus, também, Senhor, sobre esses pedidos que estão aqui, Pai, a irmã Maria de Fátima pede oração pela saúde. Meu Deus, aonde estiver, Senhor, eu não sei se eu conheço, mas aonde estiver, irmã Maria, Senhor, que o Senhor vá e faça algo por ela e dá a ela saúde. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. Meu Deus, é tão bom ter saúde. Assim nós pedimos por ela, Pai. E pedimos por esses irmãos todos que nós citamos o nome deles aqui, Senhor. Eu sei que a maior parte estão em casa. Meu Deus, mas para o Senhor não há distância, Senhor. O Senhor está em todos os lugares. Assim nós pedimos, Pai, faz presente na vida e na casa de cada uma dessas pessoas. Outros irmãos já estão aqui, Pai, que o Senhor entra na vida deles de tal maneira, Senhor, que eles possam sair daqui totalmente curados. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Meu Deus, também nós pedimos que o Senhor entre na nossa vida para que nós possamos sair daqui melhor do que nós entramos, Senhor. Meu Deus, com mais convicção da Tua palavra. Senhor, também o Juninho, família, está viajando nesta hora.
voltando para casa, guarda ele, guarda todos que estão viajando, Senhor, para que não haja nenhum acidente, que seja uma viagem abençoada por Ti, Pai. Meu Deus, assim também nós queremos pedir, fala conosco mais uma vez, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz. Me ajuda a ajudar o Teu povo, Senhor, nesta hora, para que eles possam ouvir, não o homem falando, mas ouvir o Senhor falando. No nome do Senhor Jesus Cristo, que eles tenham certeza disso, que eles não vieram na igreja para ouvir um homem falar, mas para ouvir o Senhor falar. Então, Senhor, eu peço ao Senhor que abençoe a cada um, também os irmãos através da internet, que o Senhor abençoe a cada família, cada irmão, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos. Eu ainda quero ler uma escritura que está aqui, que é exatamente como uma continuação da escritura que eu li. 1 Pedro, capítulo 1, só no verso 3, e está escrito assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nos gerou de novo. Aí vocês veem que isso significa, a partir do novo nascimento, é uma nova vida e tudo é novo. Tudo é novo, porque a partir da ressurreição dele, é algo que nenhum ser humano pôde fazer. Nem o próprio Filho, que foi feito lá no princípio, não podia fazer nada mais, mas Deus veio, pagou um preço para que nós voltássemos à origem novamente. E o que é a origem? Ter um corpo humano com vida eterna. Isso depende totalmente da sua ressurreição. Então, por isso que a própria Bíblia diz que ele é o primeiro. Não houve ninguém antes dele para ressuscitar. Ninguém. Então, aí vocês podem olhar todos no passado que nós pensamos, mas Enoque, e fulano. Então, esquece, porque a Bíblia não mente. Ninguém ressuscitou num corpo glorificado a não ser Jesus. Só ele ressuscitou primeiro. Agora sim, depois dele, aí os santos do Velho Testamento já ressuscitaram, depois dele. Mas até que ele ressuscitasse, não importa o que já tinha acontecido. Com Enoque, com Elias, você sabe, você lendo a mensagem, quem é esse Melquisedeque, você já entende que tem coisa que acontece que não adianta você nem estar olhando. Essa parte espiritual não adianta. O olho humano não enxerga. Eliseu estava com Elias. Eliseu só viu Elias entrando no carro de fogo, mas ele não viu o manto de carne caindo. Ele não viu, mas caiu. Ele subiu, tomou o prêmio eterno e subiu. E aquele prêmio eterno era a sua teofania. Por isso que na própria mensagem, quem é esse Melquisedeque, o próprio mensageiro mostra isso. E a própria Bíblia mostra que quando Jesus estava na terra, ele e Moisés apareceu lá, em teofania, em um corpo celeste. E o próprio Jesus, que estava em carne humana, teve que transfigurar para ficar junto com eles. Você viu como que é a coisa? Então, é isso que nós temos que entender. Deus sabe como fazer as coisas. Não tem jeito. E quando chega esse ponto, como nós estamos aqui hoje, eu falo, desde que no Novo Testamento, Velho Testamento e tudo, desde que nós viemos na terra, nós temos que ter essa compreensão, principalmente no Novo Testamento. Ninguém consegue chegar do outro lado se Deus não fizer o trabalho. O trabalho já foi feito, é claro, mas se nós não aceitar o que Deus fez,
Não adianta. Daqui, principalmente agora. Por isso que o início de tudo isso é uma mensagem. O início de tudo isso é você respeitar o mensageiro. O início de tudo isso é você crer que o mensageiro falou a verdade. Isso é o início de tudo. Então, a partir daí, Deus começa a trabalhar na vida da pessoa, sabe? Porque dessa maneira que nós somos gerados, pela palavra da verdade. Então, quando a palavra vem a nós, se nós rejeitamos a palavra do dia, não adianta você aceitar o passado. Você pode crer em toda a Bíblia, mas se você rejeitar a do dia, você está perdido. Você, qualquer um de nós. Não adianta você pegar no meio. Jesus é todo o caminho. Jesus é desde o princípio até o fim. Jesus é toda a Bíblia. Então não adianta você rejeitar a parte principal. A parte principal é quando você está vivendo e Deus está falando. Quer dizer, as outras partes Deus já falou com alguém que estava vivendo. Então esse povo já foi salvo, ou então já está perdido. Agora é a parte nossa. Cabe a mim e a você entender o que Deus está fazendo. Receber realmente e entender que realmente Deus está aqui falando conosco. Então, por isso que às vezes a gente tem que entender, irmão, tem coisa que acontece na vida das pessoas que muitas pessoas às vezes entram numa igreja muitos anos e ele pode sair condenado depois de muitos anos. Tem pessoa que entra uma vez só e já sai condenado por rejeitar a palavra. Você sabe, eu estou falando, só estou repetindo, você sabe disso. Sabe? Porque o principal é quando você aceita. Eu lembrei de um assunto aqui. Eu lembrei do irmão Jair. O irmão Jair, eu fui pregar até na casa do irmão Antônio. O irmão Antônio tinha me falado, um que já faleceu, tinha me falado assim: olha, eu tenho um senhor da igreja, eu não lembro qual era a igreja, mas que vai lá em casa, e eu queria que o senhor fosse lá conversar com ele. E era o irmão Jair, né? Não teve dificuldade nenhuma. Foi a primeira vez. Não teve dificuldade. Sabe? E às vezes alguém fala assim: mas ele estava numa igreja. Não, quando a pessoa tem o conhecimento, vai ter o conhecimento da palavra, igreja nenhuma segura ele. Ele é livre pela palavra pregada. Então a palavra livra a pessoa, se a pessoa não quer ser um escravo. Se a pessoa não quer ser um escravo, então por isso que eu comecei a falar sobre os escravos do Velho Testamento. Quer dizer, escravo trabalhava, eles eram escravos para trabalhar e tudo mais, mas havia o som de uma trombeta. De 50 em 50 anos havia o som de uma trombeta. E quando o som daquela trombeta tocasse, não importava se aquela pessoa tinha vendido ou era escravo, ou se os seus filhos eram escravos de alguém, não importava. Ele podia ter sido escravo, às vezes só 5 anos, mas o som da trombeta tocou 5 anos depois para ele, tocava, ele podia largar a enxada, o enxadão dele, para lá e dizer: eu estou livre, porque a trombeta tocou e eu ouvi o som da trombeta. Estava livre, totalmente. E nunca mais ele seria escravo. Mas se ele não quisesse, tinha que levar aquela pessoa. Por isso, assim, que quando uma pessoa casava num lugar, está escrito na Bíblia, e ele tinha mulher e tinha filhos, olha, se ele quisesse ficar como escravo e quisesse ficar com os filhos e a mulher, ele podia, mas só que tinha que levar ele em um lugar e furar a orelha dele para provar que ele era escravo o resto da vida. Mas se ele não quisesse ser escravo, ele podia deixar tudo e sair livre. É a mesma coisa hoje. Se você quer ser livre, escuta a palavra de Deus. Você fica livre totalmente. Esquece de igreja, sabe? Esquece de igreja. Lembra que existe um Deus que sempre livrou as pessoas. E Deus é a palavra. Deus sempre foi a palavra do dia. Por isso que Hebreus
eu creio que é 4, está escrito assim: se hoje ouvirdes a sua voz. Não é ontem e nem amanhã, é hoje. Então hoje eu posso sair daqui livre, nós podemos sair daqui livre, mas também podemos sair daqui marcado. Porque existem 2 marcas, uma é da besta e outra é de Deus. Agora a marca da besta, o povo tem que entender o seguinte: marca da besta, tem pessoa, como lá no passado, o profeta até diz, às vezes uma estátua, uma coisa lá, alguém já chegava lá, aquela estátua ali é a marca da besta, não sei o que, a marca da besta. Muito tempo aí atrás falava, tá vindo um chip aí na mão. Pode colocar chip à vontade. O chip verdadeiro mesmo já está no seu coração. Nada, nenhum chip vai te atrapalhar. Tá? Não tem nada a ver com isso. É claro que primeiro vem na testa, na cabeça. Hoje, por exemplo, nós podemos ser libertos aqui, porque Deus fala conosco. Agora, primeiro se recebe na cabeça, depois passa para o coração. Eu creio que estou falando só uma maneira para vocês entenderem. Eu creio que já está no nosso coração. Já desceu, a verdade já está. Nós estamos marcados por Deus. Sabe? Então, besta, por exemplo, é poder, gente. Não é por isso que às vezes as pessoas falam, é igual tem desenho aí, quando o diabo aparece tem um chifre. O diabo não tem chifre, não. O diabo tem paletó e gravata. E está pregando em púlpito. O diabo nunca teve chifre, sabe? Mas é as ideias que as pessoas têm, sabe? Que a hora que o diabo aparece você, desaparece um chifre, isso é bobagem, né? Não, o diabo às vezes está de paletó e gravata, que sempre foi isso, sabe? Sempre foi isso. E a gente fica pensando, eu estava lembrando de uma coisa, como na quinta-feira eu estava falando sobre o primeiro teólogo, que foi a serpente. Sim. Pois é, tá vendo? Aquele foi o primeiro teólogo que apareceu na terra, pregando. Agora, aquele primeiro teólogo, Deus quebrou os ossos dela. Já não existe aquele teólogo mais, mas e os outros de paletó que está fazendo a obra daquilo? É verdade. Está vendo? Deus quebrou os ossos daquele teólogo, mas e os outros que estão de púlpito pregando, de paletó? Que veio daquela serpente. Está vendo? Então é isso que nós temos que entender. Então, se aquilo foi um engano, hoje está sendo engano a mesma coisa. Verdade. Se aquilo foi um engano que ninguém sabe, mas como é que aconteceu aquilo? Aconteceu do jeito que Deus falou. E hoje está sendo enganado pelos homens de paletó. Porque a mesma teologia daquele grande teólogo está no mundo. Só que hoje não tem, Deus não precisa nem de quebrar as pernas da serpente mais. Agora Deus envia a verdade para te livrar daquilo. É isso que Deus está fazendo, sempre fez. Deus sempre envia a verdade para nos livrar da teologia, daqueles que estão de paletó. E hoje não precisa de quebrar mais perna de ninguém. Lá quebrou. Todo mundo fala, não sabe o que aconteceu. Aconteceu que Deus quebrou as pernas dele. Ele andava ereto. O sangue dele podia misturar com o sangue humano. Hoje a mistura está aí de novo. O sangue, por isso que nenhum corpo humano vai herdar o reino do céu. Carne e sangue não herda, exatamente por causa dessa mistura. Mas Deus vai tirar um povo sem mistura. Amém. Assim como a verdade está aqui sem mistura. É a maneira que Deus tem para tirar um povo da terra sem nenhuma mistura de igreja e não sei o que. Não mistura com isso não. Vamos crer como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Abraão. É isso que nós precisamos de entender. Como foi naqueles dias, será na vinda do Filho do Homem. Está vendo? Então, não tem, como o profeta diz, é uma trilha que você tem que seguir. Segue a trilha de Abraão. Vê o que aconteceu com Abraão, você vai entender o que está acontecendo conosco.
Deus trabalhou com Abraão igualzinho está trabalhando conosco. Justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. Deus em carne falando. Está vendo? Foi assim que ele fez. Então, ele está fazendo a mesma coisa. Agora, se nós passar por alto isso aqui, nós estamos perdidos. E aí é enfrentar o trono branco depois. E nós não queremos, porque a nossa oportunidade é agora. A minha é agora, a oportunidade de vocês é agora, a oportunidade de todo mundo é agora. O mundo está acabando e vai acabar. Não adianta, nem oração, é outro caso. Não precisa de você ficar orando para Deus, para não vir destruição. Vai vir. Orando ou não orando, o mundo vai ser destruído. Então, nós devemos orar exatamente nesse ponto. Senhor, me livra de qualquer desastre no sentido, principalmente no sentido espiritual. Livra minha alma de qualquer desastre. Aí sim, agora, pedir não adianta, que vai só encurtando o que está acontecendo no mundo é para uma advertência nossa. Que Deus, como no passado a gente pensava, o mundo vai acabar, e pensava que era de um dia para o outro. Não, o mundo está acabando. O mundo acaba exatamente, mais ou menos como Deus fez o mundo. Deus demorou tantos mil anos para fazer o mundo. E o mundo, desde o Jardim do Éden, desde o primeiro pecado, que o mundo está acabando. Já tem 6.000 anos que o mundo está acabando. E agora está no desfecho final. Está encolhendo, o mar agitando, daqui se durar mais um pouquinho, essa cidade na beira do mar vai tudo para o fundo do mar e vai só encurtando. Agora, quando estiver acontecendo mais e mais, o povo de Deus já está na glória. Por quê? Porque houve uma mensagem que tirou esse povo. E esse povo ouviu Deus falar. E eles creram na mensagem que Deus enviou. Então, há uma via de escape, e a via de escape está diante de nós. Daqui um pouco ela vai ficar esquecida totalmente. Então, nós que ainda, pelo o amor de Deus, nós cremos ainda num Deus vivo, nós ainda estamos alertando as pessoas. Nós, vamos dizer assim, nós somos os atalaias, para avisar, sabendo que se nós não avisar, o sangue de todas as pessoas vai ser contra nós, como está escrito em Ezequiel e Jeremias. Então, nós estamos aqui exatamente para avisar as pessoas: olha, o perigo está vindo aí. E o perigo maior não é a destruição do mundo, o perigo maior é você perder sua alma. Esse é o perigo maior que existe. Porque, por isso que a gente sempre fala assim, porque às vezes você fica confiando em um pastor, você fica confiando na sua igreja, ou numa igreja, esse é um dos perigos maiores. Então, por isso que Deus envia uma mensagem e prova. Irmão, nós temos que entender o seguinte, deixa eu explicar mais um pouquinho para vocês. A mensagem, ela chegou no mundo para te tirar das divisões. Você sabia disso? A mensagem chegou no mundo porque já estava muito dividida a palavra de Deus. Então, Deus entra em cena não para fazer mais uma igreja. Deus entrou em cena para tirar o povo das igrejas e colocar em Cristo. Essa é a pura verdade. Então, quem está em Cristo vai embora. Não vai ficar. Nenhum que está em Cristo vai ficar. Então, qualquer espírito de divisão é do diabo. Ou você acha que o William Branham e a Bíblia está errado? Deus não divide ninguém. Deus nunca dividiu ninguém. Deus sempre procurou trazer os seus filhos para dentro. Quando Jesus estava na terra, eles pensaram que ele estava dividindo a igreja, mas ele não estava. Ele estava tentando convencer o povo das igrejas que aquilo não estava certo. Foi isso. O William Branham, eles pensaram que ele estava dividindo. Ele falou: não, eu estou querendo trazer um verdadeiro companheirismo entre vocês. É mostrar a vocês o que é companheirismo. Não é companheirismo, é um grupo de pessoas, não, ali e outro, não é isso. Companheirismo com Cristo é uma coisa. E a mensagem veio para fazer isso,
para ter companheirismo com Cristo, para sair da terra. Então, por isso, quantas mil igrejas existem? Quando o rapto acontecer, vai ficar cheio de gente, a igreja vai ficar cheia. Mas quem teve o companheirismo com Cristo vai embora. Vai embora. São os únicos que vão embora. É quem tem companheirismo com Cristo. Então, como sempre a gente fala, nunca vem na igreja praticamente assim, na marra. Porque tem pessoas que falam, mas se eu não for... Olha, se você pensar de jeito, é melhor ficar em casa. Verdade. Você tem que vir na igreja com prazer no seu coração, em dizer assim, Senhor, eu estou indo lá para ouvir o Senhor falar comigo. Se não for assim, irmão, você vai... Seu carro, a roda do seu carro vai cair. Eu lembro do interior lá, tinha um negócio que eles faziam para carregar madeira pesada, que não sei se lá chamava de zorra, né? Fazia umas rodas de pau aqui assim, colocava madeira em cima e o carro puxando. Tinha que levar água para pôr, senão pegava fogo, sabe? Tem crente que vem na igreja, falta pegar fogo na roda, sabe? E o que vai adiantar? Nada. Você não vem na igreja por medo de ir para o inferno, não. Você vem na igreja para agradar a Deus. Você não deve ter medo de ir. Não é o medo de ir para o inferno que vai me tirar do inferno, não. Sabe? É a revelação da palavra que me tira do inferno. É isso que nós temos que entender. Nós temos que entender e saber o que é Deus. Sabe? Então, o que nós precisamos de entender é isso. Valoriza a palavra de Deus, porque senão nós vamos perder tempo. Por isso, assim, ó, se é da maneira como eu estou falando, assim, se vem sem querer, mas eu vou lá, porque senão se eu não for, vai do mesmo jeito, sabe? Vem com prazer, faz as coisas com prazer. Vem assim, faz igual o profeta diz. Um crente que tem o Espírito Santo, ele fica querendo que as portas da igreja abram para ele vir adorar a Deus. Aí essa é a diferença. Agora não é aquele casinho, mas na terça-feira vai ter culto. Aí pronto. É melhor não vir, né? Fica em casa, né? É melhor. Eu estou te dando um conselho. Se você não vem por amor a Deus, fica em casa. É melhor, porque senão o juízo é pior. É verdade. É muito melhor ficar livre, falar assim, eu vou fazer isso logo, já que porque Deus sabe tudo que eu penso. Ele sabe tudo que vocês pensam. Deus sabe tudo. Então, para que eu ficar enganando a mim mesmo? Não adianta eu ficar enganando. Deus sabe todas as coisas. Deus sabia, antes que eu viesse aqui na terra, antes que Ele criasse esse mundo, Ele sabia que eu estaria aqui pregando. Ele sabia o que eu penso no meu coração. Lá, há bilhões de anos atrás, Ele já sabia. Sabe? Então, o que adianta? Então, assim, nós estamos aqui para aprender uma coisa: é respeitar a Deus. Respeitar a sua palavra, principalmente a palavra do dia, da hora, respeitar o mensageiro, tudo, como eu comecei a falar hoje aqui, irmão, olha, vocês veem uma coisa, como é que Deus faz as coisas? Deus tinha feito uma promessa a Abraão, que aquele povo ia ficar peregrinar na terra 400 anos, exatamente 400 anos. Os 400 anos deu exatamente naquele momento que Moisés tinha matado aquele egípcio. Ali era 400 anos. Aí, ao invés dos judeus ver ele como um líder, viu ele como um assassino. Você quer nos matar como matou o egípcio? Ali era a liberdade deles. Eles rejeitaram a liberdade. Mais 40 anos você sabe que é juízo, né? Sim.
eles tiveram que ficar mais 40 anos sob juízo. Está vendo? Por quê? Porque rejeitou a liderança de Deus, por rejeitar a Moisés. Você viu? Vocês notaram como isso está acontecendo nos nossos dias? Em 1962, o mundo religioso rejeitou a liderança de Deus. Foi mesmo. Em 62. E ali, o próprio Deus chega diante deles e diz assim: eu vou dizer claro, está terminado para vocês. O mundo não está vivendo aí? Está, mas morto. É verdade. Morreu. Está morto, a era de Laodiceia está pior do que você pensa. E nós estamos aqui para testemunhar a verdade. Amém. Dentro da era, tem que haver uma verdade, tem que haver um testemunho. Amém. Aqueles judeus ali que esperavam pelo próprio Deus libertar eles, Deus chegou para libertar eles, eles rejeitaram. Mas Jesus foi uma testemunha fiel e verdadeira dentro do período. Morreu como uma testemunha para salvar a humanidade. Mas eles rejeitaram aquela testemunha. Hoje é a mesma coisa. Essa coluna de fogo é a testemunha através desse homem. Amém. Que Deus está aqui para libertar um povo que quer a salvação. E nós temos que aceitar isso, não é daqui para frente, não. Nós temos que aceitar desde que começou. São etapas. Primeira, segunda e terceira etapa. Tudo dentro, como foi nosso pai Abraão. Tudo dentro na ordem. Se nós não aceitar assim, não adianta, né? Se alguém prega, mas naquele tempo, não. Como um tempo atrás aí, não, nós temos que ler mensagem só 63 para frente. Mas por quê? Por que você rejeita Deus falando com você? Verdade. Pois se a vinda do Filho do Homem aconteceu antes de 63... Sim. Quer dizer, é a mesma coisa assim, ó, nós não queremos nada, nós não temos nada a ver com o Filho do Homem. É nós que estabelecemos as coisas. Não, mas é Deus que estabelece as coisas. Amém. Então nós temos que aceitar o que Ele... Por isso que começou em 47, ali, 46, Deus falando, e aquilo já era o início daquilo que Jesus fez lá na Palestina. O início foi exatamente, a primeira coisa foi cura divina de Jesus, não foi? E ali a cura divina estava dando início em 47. Foi a primeira etapa de Jesus. Depois, profecia de Jesus. Aqui também foi, depois da cura divina, profecia. Deus fazendo o trabalho como Ele disse, assim como foi lá, será aqui. Não era o William Branham que estava fazendo o trabalho, era Deus. Então, ao rejeitar essas manifestações, estava rejeitando o próprio Deus que tinha feito a promessa. É verdade. Vocês estão entendendo? Amém. Pois é, nós temos que sair daqui com melhor entendimento. Que naquelas etapas, vocês notam que a primeira geração foi de 1906 a 46. Foi a primeira geração. De 46 até a outra geração, era exatamente quando Deus entrou em ação, para ajudar os pentecostais da primeira geração. Sim. Porque uma geração é 40 anos, e o número 40 é juízo. Verdade. Sempre foi. Aí entra a segunda geração, porque Deus tinha trabalhado na primeira geração com os dons. Mas a própria Bíblia diz que viria o que era perfeito. O que era perfeito era Deus na terra. Amém. E quando Deus entra em ação, Ele entra através de um homem. Sim. E foi o problema do povo. O povo nunca reconheceu Deus num homem. É verdade. E morreu, como dizer assim, cheio de comida e morre de fome. E aí Deus entra em ação em 46. Ali já era Deus para cumprir o ministério do Filho do Homem. Mas era um homem tão simples, eles rejeitaram ele por causa da simplicidade. E não estava rejeitando William Branham, estava rejeitando Deus. Porque
pelas etapas eles deviam entender, se eles são mestres na Bíblia, eles deviam entender como foi nos dias de Sodoma, será na vinda do Filho do Homem. Pela primeira etapa, eles deviam entender. Se foi uma cura divina e eles não conseguiam aquilo, mas através de William Branham aquilo veio, então eles deviam saber que aquilo era Deus. Profecia, eles sabiam que isso não tinha acontecido durante as eras, de um homem chegar e profetizar ou revelar segredo de coração de uma pessoa que só Deus faz. Eles deviam entender que aquilo era Deus, e não entendeu. E quando não entendeu, o próprio Deus chegou em 62, porque em 63 o selo ia ser aberto, a nuvem aparece, e a nuvem condena. É verdade. Quem guia o povo é a coluna de fogo. Agora, quem protege o eleito é a nuvem. Lá em Israel, havia a nuvem e a coluna de fogo. Quando os inimigos iam aproximando de Israel, a nuvem passava para trás. Para proteger o eleito. Ela está aqui hoje para proteger o eleito. Tá? Isso que nós temos que entender. Então é isso que nós temos que entender. Quando as pessoas começam a falar mal desse mensageiro, sabe, você tem que até assim sentir assim tristeza de saber que quem está falando mal dele está condenado. E você ter mais, pensar mais a respeito e pedir: Senhor, nunca deixe acontecer isso comigo. Nunca deixe acontecer com meus filhos, Senhor, que é uma rejeição como essa, porque senão eles vão para o inferno, vai sofrer. Porque é uma oportunidade para nós hoje de libertação total, tanto no sentido natural quanto no sentido espiritual. É uma libertação total. Deus está libertando um povo para tirar da terra. O povo no passado foi libertado, mas ia para o pó da terra. Dessa vez não vai mais para o pó da terra. O povo vai subir, sabe? É a última etapa de Deus para o mundo. É para tirar um povo para subir, sabe? E para até fazer uma coisa que parece até o contrário. A palha que é leve vai ficar e o corpo que é pesado sobe. Está vendo? Então Deus está separando o joio do trigo, o trigo do joio. O joio foi considerado como palha, sabe? E foi considerado exatamente na era de Laodiceia, que seria a era mais perigosa que já existiu na face da terra. Foi essa era de Laodiceia, que é tão parecida com tudo que acontece, que até o eleito poderia ser, é claro, ele nunca vai ser porque Deus não deixa, mas era tão parecido que até o eleito podia ser enganado, mas Deus não deixa o eleito enganado. Como que o eleito não é enganado? Porque existe uma mensagem que livra o eleito. Só que o eleito tem que ter os olhos abertos para ver como é que ele é livre. Não é que Deus vai chegar como um anjo ou uma outra coisa e falar assim: não, olha, não faz isso não. Deus está falando. Ó, Deus está nos livrando aqui, ó. É aqui que é o livramento nosso. Aqui, ó. Deus está falando. Agora, se eu e você não dá ouvido a essa voz aqui, por certo nós vamos ser enganados. Não tem jeito. Não tem jeito. Porque, mas o eleito não vai ser enganado. Não vai ser enganado se ele ouvir a verdade. Eleito ouve a verdade. Não é questão de pensar assim: mas ele vai ser enganado porque Deus vai enviar um anjo e livrar ele. Não, Deus já enviou um anjo. Aí, ó, esse é o anjo que Deus enviou para livrar o eleito da condenação e da coisa errada, sabe? Então, por isso que existe duas marcas hoje. Duas marcas. Primeiro é fé na palavra e a outra é incredulidade na palavra. Quem é incrédulo na palavra já está marcado pela besta. Vamos dizer mais claro, já está marcado pelo diabo. Tá? Porque às vezes besta, o que é besta? Besta é um poder.
tanto de um lado quanto do outro. Deus considerou os seus poderes como bestas também. Primeiro leão, homem, leão, boi, homem e águia. Os poderes do diabo é cavalo branco, que é o mais enganoso, né, que é branco. Cavalo branco, vermelho, preto e amarelo. 4 poderes do diabo e 4 poderes de Deus. Como animais, por isso fala besta. Besta é poder. Quando Deus, Abraão pediu Eliezer para buscar uma noiva através de Eliezer, o Abraão pediu, Eliezer, como mensageiro verdadeiro, levou um poder. Ele foi num camelo, mas levou um sem ninguém para trazer a noiva para Isaac. Hoje é a mesma coisa, o mensageiro está aqui para levar a noiva para Cristo. E o poder já está aqui, ó. Aqui, ó. Não vem vazio, o mensageiro não chega vazio, não. Quando Deus envia o mensageiro, tem poder com ele. O poder já está aqui, ó. Aqui, ó. Se nós não vamos, é porque nós rejeitamos esse poder que já está aqui. Então, por isso que às vezes a gente insiste em dizer, irmãos, se nós queremos ir no rapto, nós temos que descobrir algo aqui, ó. Nessa mensagem, que já está aqui. Já está quase terminando, eu não li. Deixa eu ler algo aqui para nós. Vamos aqui. Vamos aqui na mensagem Jeová Jireh 3. Vamos ler aqui parte da mensagem agora. Aqui Jeová Jireh 3, 31 a 35. Escute bem aqui, eu vou ler uma parte boa aqui, mas para os irmãos terem um entendimento a respeito. Outro dia aqui em uma estimativa mostrou que 99% dos pregadores protestantes por toda a nação não creem em uma literal segunda vinda de Cristo. 87% negam o nascimento virginal. Pensem nisso. O que nossos filhos vão ter de encarar mais adiante? Quando só surge pregadores falsos? Praticamente. O que essas crianças vão encarar? Se a gente não tentar ajudar essas crianças desde aqui? Nós não sabemos quanto tempo que ainda resta, nós não sabemos. Então diz aqui, o que os nossos filhos vão ter que encarar mais adiante? Deus, dá-nos novamente a fé que uma vez foi dada aos santos. Amém. Abraão, observe sua trilha enquanto ele vem. Ele tipifica exatamente com a igreja. Tudo que Abraão fez aí tem uma reticência. Nós temos observado a igreja. Se nós tivéssemos uma semana ou duas para ficarmos aqui, eu poderia mostrar-lhe passo a passo. A igreja tem feito a mesma trilha. O último sinal foi a palavra prometida falando com ele em carne humana. Sim. Viu aqui? Sim. Depois de todas as etapas. A última etapa foi Deus falando com Abraão em carne humana. Deus apareceu lá para comer carne de boi. E aí, já não aconteceu? Já. Já pensou se rejeitar? Esse foi o último sinal, não haverá outro. Então você tem que estar seguro, se você é filho de Abraão, crê exatamente como Abraão creu. Ele passou por todas as etapas, mas a última etapa foi Deus comendo com ele. Então vamos lá. O último sinal foi Deus, a palavra prometida, falando com ele em carne humana. A última promessa antes de o mundo gentílico ser destruído, que foram Sodoma e Gomorra. Vocês devem prestar bem atenção aqui, ó.
Por isso não fala muito sobre Noé, porque Noé, é tanto que a arca foi estabelecida mais ou menos lá perto do mesmo lugar que era o Éden. Mas quando Deus falou com Abraão e que o fogo queimou Sodoma, ele já estava entre os gentios. Então por isso que o mundo vai ser queimado do mesmo jeito, porque é o mundo gentílico. Que Abraão saiu daquele lugar, Deus falou com ele, falou, sai do meio da tua parentela, e ele foi para o meio dos gentios. E lá encontrou Sodoma e Gomorra, e Sodoma e Gomorra foi queimado, e todo mundo, se vocês querem ver, até hoje, nunca nasceu nada lá em Sodoma e Gomorra, não nasce nada. Desde aquele tempo que foi queimada lá, o fogo de Deus foi tão duro que não nasce nada, nem joio nasce nada. Pense bem nesse mundo, que vai ter que passar por 2 fogos ainda. O primeiro, fogo literal, bombas e tudo mais, para destruir o corpo humano. O segundo fogo é para destruir espíritos malignos, que é o fogo de Deus. Tá? Então vamos mais lá. Agora pense, Abraão antes Deus tinha lhes aparecido em muitos símbolos, e luzes, e formas, e sinais, mas Deus nunca tinha vindo a ele como um ser humano, e falado em uma voz audível, como a de um ser humano para outro ser humano. Viu aqui? Aqui, essa voz aqui. Amém. Falando para seres humanos. Falando com você, falando comigo. Amém. É Deus falando novamente, como falou com nosso pai Abraão. Amém. Agora, nós podemos até pensar, mas lá foi rápido. Você sabe por que lá foi rápido? No mesmo ano? Aquilo aconteceu no mesmo ano. É porque eram só 2 pessoas. Aqui é o mundo inteiro, Deus tem filho, e Deus tem que falar com todos. A transformação é para todo eleito no mundo inteiro, e a mensagem tem que ir em cada eleito. Lá era só Abraão e Sara que ia ser transformado, para receber o filho prometido. Aqui é eleito do mundo inteiro que tem que ser transformado para receber o filho prometido. Que vem nos ares. Eu estou falando de tal maneira que eu acho que até a criança entende. Até uma criança eu acho que entende, viu? Então disse aqui. Agora lembre-se, se a promessa apenas, eu acho que aqui mesmo, né? Se a promessa, agora lembre-se, a promessa apenas agora está pronta para ser cumprida. Sodoma está para ser queimada, a última mensagem está trabalhando, e ali vai a igreja normal, ou a igreja denominacional, melhor dizendo, e ali vai o moderno Billy Graham para sacudi-los. Viu aí? Ó, o tempo, todos os 3 mensageiros já partiu, mas deixou 3 mensagens, viu? Para sacudi-los. Há uma igreja eleita, não em Sodoma, chamada para fora, separada. Amém. Eles têm um mensageiro. Observe, o grupo de Abraão recebeu a mensagem. Amém. E agora, o que era isto? Deus, que tinha estado falando com ele por todo o tempo, em símbolos e formas e tudo mais, levantou-se bem ali. Agora ele manifesta-se a si mesmo bem ali em carne humana e discerne os pensamentos que estão no coração de Sara atrás dele. E você sabe como que Abraão chamou ele? Elohim, existente de si mesmo. E Elohim estava em um corpo humano. Eu creio que dá para vocês entenderem hoje. Elohim estava em um corpo humano. Você acha que não é Elohim de novo? Viveu aqui num corpo humano?
é Elohim que discerne os pensamentos do coração. Mas como ele prometeu que seria como nos dias de Sodoma, então Elohim aparece de novo, falando através de um corpo humano. É verdade. Por isso, já pensou se você rejeitar? Porque o que aconteceu ali com Miriam, que era irmã do profeta Moisés. Mas Miriam, vendo, porque até no filme que o profeta até falou, se vocês tiverem tempo, vocês assistem os 10 mandamentos. Uma vez ele falou isso, né? Então, ali, só no filme mesmo, vocês veem que quando Moisés estava lá, tinha uma mulher que talvez seria a esposa de Moisés, ou então daquele, como é que chama lá, esqueci o nome do outro que era irmão de Moisés, no sentido, Não, é lá no Egito, o que era irmão de Moisés, no sentido lá do Egito, né? Então, todos dois ali, você vê que tinha uma mulher que talvez ia casar com Moisés, mas quando Moisés foge, ele casou lá no deserto. Pois é. E quando Moisés saiu, você sabe que Miriam voltou com os filhos para a casa do pai, e Moisés foi sozinho. E Moisés chegou lá sem mulher, sem nada. Quando eles passaram o Mar Vermelho, o sogro de Moisés levou a esposa de Moisés para Moisés. E quando a Miriam viu que ela era escurinha, que não era do tipo deles, ela falou mal dela. Mas quando falou, aquilo foi a mesma coisa de falar do próprio Deus. Ela pegou uma lepra, e a lepra naquele tempo era o pior pecado, era o tipo do pior pecado. Ela pegou uma lepra porque ela falou da esposa de Moisés. E Deus não agradou daquilo de jeito nenhum. Enviou uma lepra para ela. Depois eles oraram por ela, mas ela não durou muito tempo. Ela morreu rápido. Você pensou? Era para Deus fazer, chegar e falar assim: ô Moisés, fala com sua irmã lá, explica para ela por que você casou assim e tudo. Não, Deus não faz isso não. Falou mal do mensageiro ou de algo dele, é juízo. É verdade. E ela não durou muito tempo, tá vendo? Então, o que a gente tem que entender é isso. Se Deus envia um homem, e vocês pais, façam com que seus filhos creiam de todo o coração, para eles depois não ser decepcionados e decepcionar os seus filhos lá na frente. Então mostra a eles a verdade, que se eles crescerem e o mundo não tiver acabado ao todo, eles podem mostrar a outra geração que esse mensageiro foi Deus quem enviou. Amém. É isso que nós precisamos de entender. Então deixa eu ler mais só um pouquinho aqui, aí continuar lendo aqui. Então diz aqui: e disseram os pensamentos que estão no coração de Sara e por detrás dele. E Abraão disse: é Elohim o todo suficiente. Quer dizer, é Deus, é o próprio Deus, está vendo? Pense nisso. A igreja pode estar recebendo seu último sinal, gente. Vê? A igreja pode estar recebendo seu último sinal, é claro que já recebeu. Esse era exatamente o último sinal. Mas aqui ainda no 39 diz aqui, agora nós vemos o último sinal de Deus para Abraão, literalmente foi Deus, a palavra. Lembre-se, Deus, a palavra prometida, que lhes tinha sido prometida por todo o tempo, falou com ele em carne humana, um homem, e ali estava discernindo os pensamentos que estavam no coração de Sara. Deus não muda. Quando Deus fala uma coisa, Ele cumpre com sua palavra. Agora, é dever nosso de entender aquilo, e muito mais dever de quem prega, para mostrar aquilo.
mostrar ao povo que isso é uma verdade. Para depois vocês não ser condenados e nem quem prega. Porque se eu e nós, pregadores da mensagem, não mostrar isso, nós vamos ser condenados. E quem não ouviu também vai ser, porque o dever nosso é de mostrar. Por que nós não mostramos? Porque pregar a mensagem como ela é, a igreja diminui os valores, e nós não estamos olhando valor, nada de dinheiro, não, que nós estamos olhando o valor da alma. Amém. É para isso que nós estamos pregando, é valor da alma. Então, irmão, eu vou deixar essas duas mensagens, mas deixa eu mais uma mensagem aqui. Essa aqui eu quero ler até o final. Abraão e sua semente depois dele. Você crê que você é semente de Abraão? Pois é. Toda no Novo Testamento são semente de Abraão. Para a noiva, sabe? Para a noiva. É claro que a noiva, ela é tirada do Novo Testamento. A noiva não é tirada do Velho Testamento. A noiva é tirada do Novo Testamento. A noiva é tirada de entre os gentios. Então, no Novo Testamento, Deus tira uma noiva para o seu nome. Então, vamos aqui. Eu quero ler, para mim terminar, aqui começando o parágrafo 76. É como se estivesse falando do mesmo jeito, mas aqui já está falando com a semente de Abraão. De novo. Lá está... É 1,76. 1,76. Então aqui, falando diretamente para nós aqui, como é que a semente de Abraão, ela recebe a manifestação de Deus como Abraão recebeu. Então diz aqui, ó. Quando o corpo de Abraão foi transformado, o corpo de Sara foi transformado, nunca tinha sido transformado antes. Agora nós, todos sabemos que quando Jesus vier, seremos levados num rapto, e nós sabemos que nossos corpos terão que ser transformados primeiro. Não tem jeito de encontrar com ele nesse corpo. Então, por isso que a manifestação do homem, do Filho do Homem, tem a ver com essa transformação. Primeiro recebe uma mensagem, porque se não recebe a mensagem, não há transformação. A mensagem é que transforma o ser humano. É Deus nessa mensagem que traz uma maneira de transformação. Avisa as pessoas: olha, eu estou para aparecer nas nuvens, eu estou enviando um Eliezer, e ele tem uma mensagem, ele tem poder nessa mensagem que transforma as pessoas. Vocês sabem que Eliezer lá era o tipo do Eliezer hoje aqui. E Abraão tinha toda a confiança naquele homem. E o Eliezer de hoje, Deus tem toda a confiança nele. Para enviar ele para chamar uma noiva eleita para o próprio filho, chamado Jesus. Com toda a confiança, ele confiou todo o segredo de tudo. Como está escrito, ali em Apocalipse, né? O sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. Quer dizer, todo o segredo estava na Bíblia, esse homem era para revelar. Então Deus tinha toda a confiança nele. Então, por isso não estou falando que tem, porque tinha, porque ele já fez a obra que Deus queria, né? Então, aí disse aqui, ó: não terão apenas de voltar a ser homens e mulheres jovens, mas terão que ser transformados, porque o corpo de Abraão e Sara tiveram que ser transformados de uma maneira que eles pudessem receber o filho prometido. Viu aqui? Agora, tem uma coisa que eu quero mostrar para os irmãos, como eu estava falando, que não houve ninguém que ressuscitasse antes de Jesus em corpo glorificado. Abraão e Sara não foi transformado num corpo
glorificado não, tá? Eles foram transformados num corpo para ter filhos. Eles voltaram à juventude. Ela e Abraão voltou mais ou menos 18 a 20 anos. Porque Sara, para ela ter um filho, ela não poderia nunca ter um filho no corpo que ela tinha. Mas eles voltaram a essa idade e ela teve um filho. Ela voltou a ficar tão jovem que o rei queria casar com ela. E Abraão teve até que mentir, falar que ela era irmã dele. Você viu? E mentiu. Olha, quando Deus escolhe um homem, ele às vezes suporta, e às vezes até coisa que aquela pessoa faz, Deus não leva em conta. Deus não leva em conta. E quando Abraão fez aquilo, o rei, e depois, o problema ia acontecer, tudo ia acabar. Mas aí o rei falou com Abraão, mas por que você fez isso, né? E tudo, né? Você vê, né? E ali, ao invés quando Deus apareceu para o rei, ele falou assim, ó, não importa, em outras palavras, não importa o que ele contou para você. O importante é que você tem que pedir ele para orar por tudo que você tem. A oração dele vale mais do que qualquer um. Isso. Pense bem quando Deus tem um filho, como ele ama esse filho, né? Então vamos aqui, mais aqui. Esse é Abraão. Seu corpo teve que ser transformado para receber o filho prometido, depois de ter sido justificado, santificado. Quer dizer, não foi isso que aconteceu depois que a semente brotou com Lutero? Justificação, santificação, batismo do Espírito Santo sobre os pentecostais e Deus em carne humana, cumprindo a promessa. Então, depois de ter sido justificado, santificado, cheio do Espírito Santo, chamado por eleição, manifestou Deus da glória no meio dele. E então seu corpo foi transformado para receber o Filho prometido. Gente, a mensagem é tão clara, né? Clara demais, demais. Não tem dúvida que isso já está no nosso meio. E se nós não tiver cuidado, passa de nós e a arca vai embora e nós ficamos. Porque lá, aquela arca lá só entrou quem Deus predestinou, mas era uma porta aberta, como uma igreja igual essa. Hoje não, a porta é espiritual. Você não enxerga a porta, mas se você não enxerga, eu te mostro ela. A porta é a mensagem da hora. Então seu corpo foi transformado para receber o Filho prometido. Bem, a igreja tem passado por justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, dons manifestados, e agora o quê? O Espírito de Deus movendo-se na igreja, fazendo as mesmas obras que Jesus fez antes dele partir para a promessa. Qual é a próxima coisa? Transformação. A próxima coisa que aconteceu com Abraão foi a transformação do corpo. Ele tinha que ter isso, ou ele nunca receberia o filho prometido. Nunca receberia o filho, está vendo? Ele tinha que ser transformado. Mas quem transformou ele? O Deus que estava comendo carne com ele. E coisa boa é poder ter certeza de algo para poder transmitir. Tá? E a próxima coisa que acontece com a igreja é o rapto. Nós teremos que ser transformados e levados aos ares para encontrar com Ele. Não podemos nos encontrar com Ele na terra. Viu? Você sabe que o Filho do Homem aqui é exatamente o ministério? Preparando, porque nós só podemos encontrar com Ele nos ares. Mas nós não estamos, Ele não está falando conosco aqui? Pois é, esse que é o preparo para encontrar com Ele. Tá?
Por isso assim, ó, não deixa ninguém misturar a palavra para vocês, não. Tudo está na ordem. Tudo está na ordem. Tá? Tá vendo? Aqui, ó. Não podemos nos encontrar com Ele na terra. Nós temos que ir aos ares para encontrar com Ele. É o Filho por vir, o Filho prometido. Amém. Nós temos procurado por Ele agora por centenas de anos. Ele virá algum dia. Mas a próxima coisa para a igreja é ser transformada. Nós tivemos cada sinal: justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, com o Espírito Santo, posicionamento do Filho, manifestação do Espírito. Agora, o quê? A transformação para o rapto. Oh, que coisa! Como a igreja deveria estar levantando suas mãos em glória, agradecendo a Deus que a qualquer minuto pode vir a mudança. Viu aqui? Por isso, irmão, é que o profeta às vezes fala assim, porque o profeta, ele sabia e ele estava manifestando Deus na terra. Ele podia falar assim: olha, igreja, se vocês soubessem o que está acontecendo, vocês, em outras palavras, vocês teriam tanta alegria que esqueceria até das outras coisas. Porque ele estava manifestando Deus, ele sabia o que ele estava falando. Então disse aqui, ó: pois a Bíblia diz que seria universal. Jesus disse: haverá dois no moinho moendo, será tomado um e deixado o outro. Dois no campo, será tomado será tomado o outro, e o outro será deixado. Dois na cama. Mostrou que seria em ambos os lados da terra. Enquanto a noite em um lado da terra, será dia no outro. Um será levado e o outro deixado. O rapto será universal e os corpos serão transformados. Nossos corpos terão de ser transformados. Não podemos apenas voltar a ser jovens e mulheres. Temos que ter um tipo diferente de corpo para que possamos ser levados às alturas para receber o Filho prometido. É isso que a igreja está esperando agora. A verdadeira igreja, cada manifestação, o que ele fez com Abraão, ele tem feito com sua semente depois dele, deixando apenas uma coisa fora, que é o rapto da igreja. Tudo ele fez, ele está fazendo conosco, deixando apenas uma coisa, só aquele momento, do piscar de olhos, e encontrar com ele nos ares. Porque com Abraão não aconteceu isso, sabe? Aconteceu na terra, porque aquilo já era só o início. Aqui, e Abraão era um filho natural, e aqui é algo espiritual. Nós vamos encontrar com um ser que já foi mudado. Jesus já foi mudado, ele está num corpo glorificado. Para encontrar com ele, ele nos glorifica também. E aí nós saímos daqui glorificados para encontrar com ele glorificado. E aquele corpo que ele está, e o corpo que a igreja sai daqui, é um corpo imortal, mas que vai comer e beber. É isso que nós temos que entender. Então uma mudança só Deus pode fazer, sabe? Essa mudança no sentido aqui, só Deus pode mudar. Então o que resolve é você crer na mensagem e esperar por aquele momento, e não desanimar. Vai embora quem quiser, você não vai desanimar, porque quem fez a promessa foi Deus. E Ele é capaz de cumprir com essa promessa. Deixa eu ler só mais uma parte da mensagem aqui agora. Eu vou ler só uma parte mesmo, porque tem algo aqui que a gente devia ouvir, mas talvez, se der tempo, nós vamos ouvir outro dia, né? Mas eu quero ler apenas o 379 da mensagem, até 382, da mensagem Deus escondendo e revelando-se em simplicidade. Aqui nós vamos terminar.
E quando eles dizem que as sepulturas se abrirão, como que as sepulturas se abrirão? Quando? Aí tem uma reticência aqui, ó. Eu não tenho tempo para entrar nisso como gostaria. Eu tenho que tomar isto, veja, apenas para lhes mostrar a simplicidade de Deus. Aquele cálcio, potássio e tudo mais. Quando tudo que está em você de material só dá uma colher cheia, isto é correto. Agora, o que os irmãos têm que entender é o seguinte, eu ia mostrar isso para os irmãos. Por exemplo, quem já partiu, por isso que muitas pessoas, principalmente da mensagem, que os outros não conhecem nada disso, muito da mensagem fica pregando até que existe, como se nós tivesse a ver com os que já partiram. Nós temos a ver em um sentido. Esse sentido é que eles fazem parte do corpo e nós também fazemos parte do corpo. E que quando ressuscitar, ressuscita o corpo todo. Mas quem já partiu já está pronto a qualquer momento. Todos que partiram já estão prontos. Eles já receberam a mensagem para ser transformados. Nós é que temos que receber, estamos recebendo uma mensagem para ser transformado. Agora, irmão, vocês têm que entender, como eu disse ali sobre Elias, o manto de carne caiu. Nenhuma dessa aqui, não é que Deus vai fazer uma mudança, não, esse aqui eu conserto ele. Deus não conserta nada. Deus vai te dar outro novo. É tudo novo, e o outro é glorificado. Ele não vai glorificar um corpo velho. Ele vai te dar um novo, como os que vêm do pó da terra, eles já vêm com corpo novo. Então, quando acontecer a ressurreição, tanto de quem já morreu nos dias de Paulo até aqui, acontece na hora. Não é que vai começando a sair um, depois o outro, não. É um corpo. Jesus é a cabeça. E a cabeça desse corpo glorificado já está lá. Então só falta o resto do corpo, e o corpo levanta de uma vez e encontra com a cabeça no sentido glorificado, porque a cabeça para falar conosco está aqui. Essa cabeça aqui é o ministério, filho do homem. Lá ele é filho prometido, lá ele é filho de Davi, para os judeus, mas para nós é o esposo da esposa. Tá? Então, só terminar aqui, aí nós vamos embora, tá? Se Deus quiser. E aquele cálcio, potássio e tudo mais, quando tudo que está em você de material só dá uma colher cheia, isso é correto. Que o que aquilo faz é romper e regressar a espírito e vida. Deus apenas falará e o rapto virá. Não serão os anjos ali cavando uma sepultura com uma pá e desenterrando uma velha carcaça aqui. O que é isso? Para começar, é nascido de pecado. Mas um novo, feito à sua semelhança, você sabe? Veio, e se tivéssemos esse, nós morreríamos outra vez. Então, Deus não vai aproveitar uma coisa velha. Deus vai nos dar um novo. Porque se tivesse esse aqui, ia morrer. Você viu que o corpo que Jesus chamou de Lázaro, ele morreu de novo. É porque estava chamando o corpo velho. Mas aqui, né, ele vai chamar um corpo novo. Então diz, você diz, as sepulturas se abrirão, os mortos sairão andando. Isso pode ser verdade, mas não se abrirão do modo que você diz que abrirão. Isso é correto. Não será assim. Será em segredo, porque ele disse que ele viria como um ladrão de noite, e ele já nos disse isso, quer dizer, o rapto. E então os julgamentos cairão, pecados, pragas, enfermidade e tudo mais. O povo clamará para a morte para tirá-los dos julgamentos. Senhor, por que este julgamento está sobre nós, sendo que tu disseste que haveria um rapto primeiro? E ele dirá,
Ele já veio e vocês não souberam. Veio. Deus escondendo em simplicidade. Oh, que coisa, correto, isso é tudo. Isso já aconteceu e vocês não souberam. O mundo não está esperando que ele venha nos ares, mas só que ele vem primeiro na terra. E o importante é receber ele na terra, primeiro, para poder ser transformado. Vocês entenderam a mensagem? Deus abençoe a todos vocês. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, nós estamos aqui para desvendar mistérios. Esses são mistérios já revelados. Sabe? Já revelado, não é mistério que ia ser revelado, já está revelado. Amém. Amém. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade. Quem sabe será a última para mim, quem sabe será a última para alguém, Senhor. Mas se é a última para mim, Senhor, me ajuda a estar pronto, porque eu quero sair daqui salvo, a minha alma limpa diante de Ti, Pai. Assim eu peço por cada irmão, por cada irmã, eu peço pela minha família, pelos filhos, filhas, netos, genros e noras, pelos irmãos, pelo qual eu creio que o Senhor me colocou para pregar para eles, Pai. Eu peço por eles e pelas famílias deles também, Senhor, para que o Senhor possa cuidar de cada um, Pai. Olhe por nós com um olhar de misericórdia, Senhor, porque nós estamos aqui crendo que qualquer minuto desse tudo acabará. E assim nós cremos, Pai, que nós sairemos daqui para um mundo muito melhor do que esse, Senhor. Dá-nos esse prazer, Senhor, de estar do outro lado, vendo as coisas que os nossos olhos não viram, Pai. Ajuda todos nós, Pai. Senhor, lembrando de Juninho viajando com sua família e outros irmãos e outras pessoas, guarda eles, Pai, para que eles cheguem em paz. E agora também, Senhor, nós vamos sair para os nossos lares. Que o Senhor nos ajuda, que o Senhor nos guarda, Pai. Meu Deus, lembrando de Natan, que amanhã vai estar de plantão, Senhor, ajuda ele. Meu Deus, sempre eu estou pensando, Pai, talvez mais do que ele ainda, para que esse tempo dele vença rápido, Senhor, para que ele saia deste lugar que é tão difícil, mas que ele seja um vencedor ali, através do Senhor também, Pai. Ajuda ele, no nome do Senhor Jesus Cristo, e ajuda nós, e dá-nos uma noite abençoada, que possamos deitar, crendo que, mesmo dormindo, se o rapto acontecer, nós sairemos da terra. No nome do Senhor Jesus Cristo é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor, amém. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.